A internet é um lugar cheio de mistérios e supostas histórias reais de acontecimentos fantásticos sobre jogos ou qualquer mídia que se torne popular. Esse fator ele se agravou com intensidade principalmente por causa do surgimento de fóruns e comunidades que debatiam sobre qualquer assunto. Nisso, acabou surgindo as popularmente conhecidas creepypastas, que seriam histórias não muito convincentes de terror sobre jogos, filmes ou séries. E é sobre uma creepypasta que iremos falar hoje, The Theater, ou O Teatro em português. O The Theater era um suposto jogo experimental produzido para computadores e publicado no ano de 1993 pela Salida Software, uma empresa ficcional. E ela não possuía uma capa estabelecida e nem era distribuído de forma comum, como era feito por outros títulos lançados na mesma época. O The Theater ele era entregue em formato de disquetes, dentro de caixas surradas, com uma escrita à mão dizendo The Theater. Outras versões da história diziam que o jogo vinha em uma daquelas coletâneas de jogos em formato de CD, que todo mundo já teve e que vendia naquelas bancas e lojinhas de camelô. Dentro do jogo, apareceram diversas gameplays postadas no YouTube entre os anos de 2013 a 2016, sendo a primeira delas postada pelo canal Azef. Após o usuário iniciar o jogo, já podemos observar a tela de título com uma background que parece ser a entrada de um cinema antigo, daqueles que você pegava um ticket com o bilheteiro na entrada para poder assistir. Também vemos a logo dizendo The Theater, e em cima dela a frase "Posso ver seu ticket, por favor?". Na parte inferior dessa tela, podemos observar a escrita que diz a empresa responsável por publicar o jogo. Porém, no lugar onde ficaria esse nome da empresa, só há um borrão branco pequeno, como se o jogo tivesse bugado ou alguém tivesse removido isso. Na mesma linha, pode-se observar que o preço sugerido para a venda do jogo era $9, e novamente o borrão branco tampando o nome da empresa dos desenvolvedores. Ao iniciar, o jogo já começa com uma música esquisita e distorcida, que em seguida podemos ver que seria a entrada de um cinema com corredor e pôsteres na parede, e a ausência quase total de iluminação. No meio do corredor, podemos observar o bilheteiro, do qual está parado esperando o jogador passar para verificar seu ingresso e permitir a entrada. Ao se aproximar dele, aparece a seguinte frase na tela: "Obrigado, aproveite o filme", junto com um som distorcido, que aparentemente era para soar como a voz dele, talvez. Bom, depois de entregar o bilhete, o jogador continua andando em direção à escuridão até um breu absoluto. Depois é teleportado de volta para o início do cenário. Porém, dessa vez, o bilheteiro está invisível, mas ainda é possível abrir a caixa de diálogo. E chegando no final da sala novamente, o jogador é surpreendido com um jumpscare da cabeça do bilheteiro na tela, acompanhado de um som alto. Em seguida, o jogo congela por 20 segundos, como descrito pelo usuário, e ele novamente é teletransportado para o início do cenário, porém dessa vez sem o bilheteiro e sem nenhum diálogo. Ele caminha em direção ao fim do corredor mais uma vez e outro jumpscare acontece, mas dessa vez podemos ver o bilheteiro quase inteiro olhando para o jogador enquanto um som alto é reproduzido. Posteriormente, o jogador é levado para uma versão distorcida do mesmo corredor de antes, porém dessa vez não é possível enxergar as paredes, apenas uma placa escrito The Theater e o bilheteiro, que está distorcido e com a boca aberta. Também é possível observar um filtro vermelho sangue na imagem junto com a distorção. Ao falar com o bilheteiro distorcido, aparece uma caixa de diálogo com símbolos ilegíveis que não formam palavra nenhuma. Após isso, o jogador olha para cima e observa a cabeça do bilheteiro, ao que aparenta estar girando no teto e encarando o jogador. Então, ele segue andando pelo corredor, que agora tem as paredes enxergáveis, porém, no lugar dos pôsteres de filme, foram colocados pôsteres com a imagem da cabeça do bilheteiro e escrito Turns. Ao chegar no fim do corredor, o jogador se depara com uma parede vermelha e a música é trocada por um piano distorcido e agressivo. O jogador se aproxima da parede e o jogo simplesmente fecha sem motivo aparente.
Depois disso tudo, vários grandes youtubers da gringa gravaram vídeos experimentando versões distintas do jogo, como o Penguins e o Markiplier. E com toda essa repercussão, muitas pessoas buscaram saber se tudo aquilo era real e se realmente era um jogo feito em 1993. Um canal brasileiro nomeado Fábrica de Noobs, que é um canal focado em investigação forense, histórias da internet e supostos acontecimentos extraordinários da vida real. Ele analisou o jogo em um vídeo postado em 2016 com o título de Desmistificando The Theater. No vídeo ele expõe a farsa da história, mostrando com provas que a empresa Salida Software era na realidade uma empresa pequena focada no desenvolvimento de software para administração de empresas e que foi fundada em 2008 por Aaron Blondell. Aaron se formou em 2002, o que torna muito mais improvável dele ser o responsável, pois não faria sentido nenhum ele simplesmente fundar uma empresa e fazer esse jogo antes de se formar. Em seguida, ele utiliza de um programa para analisar os arquivos do jogo e mostra que ele foi desenvolvido com uma engine lançada em 2009 e não em 1993, como era descrito no conto de terror. Bom, no fim das contas, esse jogo era só uma história falsa, criada para tirar o sono de crianças que ousassem experimentar o jogo ou ler a história em algum blog. E é uma história que faz parte da onda massiva desse mesmo tipo de conteúdo. Dokkan foi uma verdadeira febre nos anos 2000 e início dos anos 2010.